o apóstolo Paulo, iniciando essa sessão conhecida como a parte dos imperativos da carta aos Efésios, isto é, o apóstolo Paulo aqui tem na sua mente que nessa sessão em diante ele vai lidar com os aspectos práticos de tudo aquilo que ele ensinou doutrinariamente nos capítulos anteriores, 1 a 3, que antecederam o texto que acabamos de ler. Lembre-se que a doutrina da Trindade, ela é uma doutrina que é fortemente anunciada no texto e ela é a razão de nossa compreensão do estado em que nós devemos viver, isto é, uma unidade e a diversidade ao mesmo tempo. É bom lembrar que, mais uma vez, como fizemos no domingo anterior, é só retornar comigo para Efésios capítulo 1, e você vai ver a ênfase trinitária na redenção, no plano eterno de Deus de redimir o seu povo. Verso 3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, isto é, em Cristo Jesus. Fomos eleitos, escolhidos nele, nós fomos adotados nele. Essa obra toda em Cristo Jesus, o Pai e o Filho, e como o Espírito opera nessa obra, como diz o texto, no versículo 12 em diante ele diz, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo também nele crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança. Então, a doutrina da Trindade, ela está no centro dessa doutrina, dessa teologia, da redenção, da obra da salvação. No capítulo 3, nós fomos também levados ao mesmo entendimento, especialmente os versos 14 a 21, a última seção do capítulo 3. É só ver o verso 14. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Verso 17, ou melhor, o verso 16, para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito, e assim habite Cristo em vosso coração. Ora, toda a obra da redenção, ela é uma obra trinitária, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, as três pessoas da Trindade. E Paulo vai lidar agora com a questão básica, prática da igreja. Como a igreja é una e precisa viver em unidade. O fundamento está no próprio ser de Deus. É interessante ainda notar que no texto que nós acabamos de ler, que é a base da nossa exposição nessa tarde, irmãos, é o capítulo 4, verso 1 a 6. Então, preste bem atenção nas palavras do apóstolo Paulo, especialmente dos versos 3, dos versos 4 a 6, veja bem, há somente um corpo e um espírito, como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Verso 6, um só Deus, o Pai de todos. Mais uma vez, a Trindade aqui ela é estabelecida a fim de que a igreja compreenda como a unidade se fundamenta e onde está o fundamento da unidade. Então ele passa a fazer uma exortação geral e uma exortação mais específica à igreja, no que diz respeito ao fundamento dessa doutrina. Por exemplo, no verso 1 do capítulo 4 ele diz, rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Essa é a primeira exortação a geral. E essa exortação, ela flui literalmente das doutrinas anteriores. E ela é reforçada pela autoridade apostólica e com base no modo de vida que ele tem. Nós somos participantes da redenção comprada, adquirida por Cristo. Paulo disse, eu, entretanto,
Eu, o prisioneiro no Senhor. Eu, o prisioneiro no Senhor. É interessante notar que Paulo diz prisioneiro no Senhor. Ele era um prisioneiro porque ele estava no Senhor e por causa do Senhor. Era essa a razão da sua prisão. O fundamento e o desejo do coração dele para com a igreja não era: orem para que eu saia dessa prisão. O que eu peço a vocês, o que eu suplico a vocês é que eu saia desse sofrimento que eu vivo. A oração de Paulo é que vocês vivam de modo digno da vocação que recebestes. Ele era de fato, irmãos, ele estava vinculado, unido a Cristo Jesus. Ele estava vivendo pela causa de Cristo, ele sofria por causa de Cristo. Consequentemente, o que ele anseia para a igreja é que Cristo seja glorificado no meio da igreja. Ele fala como um prisioneiro, não para exercitar simpatia, como dizendo: eu quero que vocês tenham pena de mim, eu estou preso, escute o que eu tenho para falar. Um tipo de chantagem que normalmente os pais fazem com os filhos: olha, eu estou sofrendo muito, muda de vida, vê como eu estou. É verdade que o filho faz o pai sofrer por causa da vida pecaminosa dele, mas Paulo não utiliza, em hipótese alguma, o sofrimento dele, o aprisionamento dele, para adicionar peso à sua exortação. Mas ele faz, irmãos, ele diz: eu sou prisioneiro de Cristo. Em outras palavras, eu louvo a Deus porque Ele me considerou digno de sofrer por causa do seu nome. O pai da igreja, Teodoro, descreve assim: ele se gloria nas cadeias mais do que um rei com uma coroa. Ele se gloria nas cadeias e no sofrimento mais do que um rei se gloria com a sua coroa. Eu, Paulo, mártir do Senhor, coroado apóstolo, exorto-vos. Esse é o tom, esse é o princípio dele, esse é o fundamento que ele passa agora a aplicar essa exortação. O que é que eu peço a vocês? Quem sou eu e o que eu peço a vocês? Eu peço que vocês andem de modo digno da vocação qual vocês foram chamados. Que vocação é essa, irmãos? No capítulo 1, verso 5, nós temos a seguinte informação em Efésios: nos predestinou para Ele para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Nós fomos adotados como filhos. A nossa vocação, o nosso chamado foi para sermos filhos. Então, para ser filho de Deus, isto é, como alguém que pertence ao Senhor, 3 coisas eu preciso refletir na minha vida, para que a minha vocação seja vista. 3 coisas básicas. Quais são elas? Com toda a humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Mas perceba a primeira coisa importante: humildade, mansidão e longanimidade. Todas essas coisas. Santidade, exaltação, e eu posso falar, irmãos, unidade. Eles foram chamados para serem a imagem de Cristo, para que pudesse compartilhar da exaltação e da glória, e pudessem literalmente constituir uma família, como eles são filhos de Deus. É a vocação, portanto, irmãos, ela é caracterizada por santidade, humildade e tolerância, suportando-vos uns aos outros.
e o amor, literalmente no texto, um amor fraternal. As palavras aqui utilizadas pelo apóstolo Paulo nos ajudam a pensar um pouco no modo como a nossa vocação é refletida no dia a dia. Se essas coisas externas não aparecem, dificilmente você pode imaginar vocação para as coisas celestiais. O que é que a primeira coisa diz no texto, irmãos? Humildade. Lembre-se que Paulo acabou de expor, no capítulo 2, que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, presos por Satanás e andando segundo o curso desse mundo e fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Imagine, irmãos, nós somos levantados das profundezas da miséria e fomos feitos filhos de Deus. E dessa maneira fomos o quê? Exaltados a uma elevação inconcebível e uma dignidade inconcebível. Jamais nós chegaríamos a esse nível por nossa própria força. Por isso, essa chamado, essa mudança, ela deve produzir na nossa alma humildade e mansidão. A doutrina da eleição, o modo como a graça nos alcançou, é incompatível com soberba, vaidade e arrogância, tendo em vista que nada fizemos para merecer o que temos. Charles Hodge, comentando esse texto, disse: onde esses efeitos não são encontrados, isto é, humildade e mansidão, nós podemos concluir que a exaltação não ocorreu. Só tem uma maneira de saber que eu fui elevado às alturas: se eu vivo em humildade e mansidão. Essa humildade de mente, ela inclui, irmãos, a certeza da culpa, da fraqueza e, consequentemente, a disposição para ser quebrantado, humilhado, o desejo de não ser louvado, de não ser notado, a expressão de que o Senhor seja conhecido. Isso não se opõe, irmãos, veja só, não se opõe apenas à autocomplacência e o autoengano, mas preste bem atenção, eu não busco a honra que os homens buscam conceder, eu busco a honra que vem do alto, e a honra que vem do alto é dada àqueles quem o Senhor tirou das trevas para sua maravilhosa luz e, consequentemente, sabem quem são. Isso foi ensinado em Romanos 12, verso 16. Buscando as coisas altas, irmãos, buscando as coisas elevadas, é oposto àquilo que se chama humildade de mente, que aqui é estabelecida. E é engraçado porque a maneira como Paulo utiliza as duas palavras chama a nossa atenção. Tendo em vista que ele vai falar de Cristo na sequência, ele diz, ora, humildade e mansidão. O nosso Senhor Jesus Cristo foi expressado assim. Ele disse: eu sou manso e humilde de coração. Eu sou manso e humilde de coração. A mansidão é literalmente a disposição não queixosa, não resistente da mente, que nos capacita a suportar, irmãos, sem irritação ou ressentimento, as faltas e as injúrias dos outros. O grande mal da falta bíblica do conceito de mansidão é a quantidade de ressentimento que há no meio da igreja. Por qualquer coisa,
há muito ressentimento, mágoa um do outro. É como se a obra de Cristo, que nos arrancou das profundezas e nos colocou nas alturas, não tivesse peso sobre mim, a ponto de eu não compreender o que é ser manso. E nos lembra então a história de Moisés em Números, capítulo 12, quando os seus dois irmãos, e é interessante, a sua irmã e o irmão, Miriam e Arão, se levantaram contra a autoridade de Moisés e disseram: ora, Deus não fala apenas por ele, fala também conosco e por nosso intermédio. Moisés, e é interessante que em Números 12, após essa informação, o texto diz: Moisés era um homem muito manso. E o que nos chama mais atenção é que Moisés não abre a boca para se defender em tudo isso. Deus chama Arão e Miriam e os repreende, e ela fica leprosa, provavelmente porque ela era líder do movimento. Ele entregou ao Senhor. Não havia ressentimento no coração dele. Sabe que a única vez que ele abriu a boca nessa narrativa foi quando ela pegou lepra como causa do seu pecado, e ela foi separada do meio de Israel para fora do arraial. Então Moisés orou ao Senhor dizendo: Senhor, cura, restaura a sua sorte. Não há maior maneira de dizer que eu não tenho ressentimento, é quando eu consigo orar pelo irmão. Humildade e mansidão é a disposição do Cordeiro de Deus, mudo diante dos seus tosqueadores. Esse é o símbolo da maior e mais maravilhosa virtude do Filho de Deus. Diante dessa expressão de mansidão, ele entregou ao Senhor seu Deus a sua alma, como um cordeiro mudo. Ele foi levado para a morte. Terceiro aspecto aqui que Paulo descreve da nossa vocação, irmãos, está associado com a virtude, não é, pela qual nós somos chamados, isto é, veja o texto: com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Longanimidade, irmãos, é a disposição que nos leva a suprimir a ira. Quando alguém, com a primeira motivação, explode, perde a cabeça, entenda, irmãos, a Bíblia descreve o nosso Deus, sabe como? Longânimo. Porque se ele fosse se irar contra nós no primeiro ato, nenhum de nós sobreviveria. A obra da Trindade, o ser do Deus, o ser de Deus, o Deus triuno, ele é revelado na maneira como a igreja que é dele vive. Na prática, o seu povo vive, suportando-vos uns aos outros. Eu faço, irmãos, eu tardo em infligir punição, eu não executo a minha raiva no primeiro momento. Suportai-vos uns aos outros em amor. Humildade, mansidão, longanimidade são ilustradas na manifestação
dessa última frase, dessa última expressão: suportando-vos uns aos outros em amor. Que o amor que termina o verso induza você, irmãos, a suportar o outro, a suportar o próximo. Sem dúvida, a nosso chamado para refletir esse caráter de Deus triuno. Jesus disse: eu sou manso e humilde. Ele disse: vocês vão refletir na mansidão e na humildade. E a Bíblia diz: Deus é longânimo, e eu vou refletir sendo longânimo para com os meus irmãos. Eles devem andar de modo digno da vocação, suportando-vos uns aos outros, esforçando para manter a unidade do Espírito. É o que o verso 3 vai dizer: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. É que o texto diz. O que essa expressão, o que essa palavra, o que esse texto quer nos ensinar, irmãos? O melhor sentido para ela, no contexto normal, comum do texto, é essa. É que torna a frase em questão o sentido claro da unidade pela qual o Espírito é o autor. A unidade na qual o Espírito é o autor. Ora, nós somos distintos, separados, e em Cristo, pelo Espírito, nós somos feitos filhos de Deus. Veja, nesse contexto, nós somos um pelo Espírito. O autor dessa unidade é o Espírito. Onde e em todo lugar onde a habitação do Espírito de Deus é afirmada, o princípio da unidade do corpo de Cristo é declarado. Onde isso for afirmado, a habitação do Espírito Santo vai manifestar o princípio da unidade no corpo de Cristo. Essa unidade, ela pode ser promovida ou pode ser perturbada. A exortação de Paulo aqui é claro, irmãos, é que você deve zelar, e ele usa essa expressão, esforçando-vos diligentemente, com grande zelo. Eu devo exercer isso com muito cuidado, para que eu preserve a unidade. E eu faça como? No vínculo da paz. Essa paz, cujo resultado, irmãos, veja, que literalmente resulta do quê? Do amor, da humildade, da mansidão e do suportar um ao outro, é essencial para a união e a comunhão dos membros do corpo de Cristo, que é o fruto e evidência da presença do Espírito Santo no nosso meio. Preste bem atenção. Eu devo viver em mansidão, em humildade, em longanimidade, suportando uns aos outros. E isso é a forma de manter o vínculo da união, o vínculo da paz. O fato de ser um esforço, irmãos, o fato de ser um esforço, é porque isso é contra a nossa natureza. A insistente arrogância, o insistente desejo de ter os meus direitos manifestados imediatamente, leva a igreja e leva os irmãos com muita facilidade a quebrarem a comunhão e a unidade da igreja. O presbítero já disse isso várias vezes, repito mais uma vez. O presbítero Manuel Canuto dizia isso muito na reunião do conselho. Nós vamos brigar um dia porque não vai ser capaz de se humilhar um pouco mais.
porque você não quer se humilhar um pouco mais. Você diz: chega de humilhação. Quem muito se abaixa, para preservar o vínculo da paz. Nosso Senhor Jesus Cristo disse: bem-aventurados são os pacificadores, bem-aventurados são aqueles que se esforçam para preservar elementos discordantes da igreja em harmonia, incluindo, irmãos, nações diferentes, judeus e gentios, que é o centro do debate aqui na carta de Paulo aos Efésios. Se o Espírito está presente no nosso meio, nós devemos nos esforçar para viver em paz, como o texto claramente nos ensina. Tendo Paulo, então, irmãos, insistido com urgência para que a igreja do Senhor preserve a unidade, o apóstolo procede agora, ele vai adiante, para revelar qual é a natureza e o fundamento dessa unidade. Então, lembre-se disso, ele diz: olha, façam isso, com base no que vocês aprenderam, mas agora ele vai dizer: eu vou lhes ensinar qual é a natureza e quais os fundamentos dessa unidade. Mais uma vez, então, ele retoma o tema da Trindade. Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Todos nós estamos unidos aqui, irmãos, literalmente como a Trindade Santa é unida. Nós somos um corpo, diz o texto, há somente um corpo. Lembre-se disso, é importante ler esse texto não como uma exortação. Paulo não está exortando a igreja: irmãos, sejam um só corpo, não, ele não está dizendo isso. O que ele está afirmando aqui, ele está fazendo uma declaração: há somente um corpo e um só espírito. Essa declaração está sendo feita. O significado aqui não é, veja bem, irmãos, vamos ser unidos em um só corpo, vamos ter uma só alma, irmãos. Aqui o contexto não requer isso. Aqui é uma simples declaração. Ele está dizendo: olha, aquilo que eu disse lá anteriormente é fundamentado nessa realidade. Essa é a declaração de Paulo. Todos os crentes estão em Cristo. Todos que estão em Cristo são seus membros, e são membros uns dos outros. Eles constituem não muitos, mas eles constituem um corpo não tão conflituoso. Ele não constitui um corpo com muita diversidade. Veja, ele não tem 2, 3, 4 povos. Ele tem um só corpo. Esse corpo é diverso. Veja, no verso 7 em diante, Paulo vai falar acerca dos diversos dons de cada membro. Aí ele vai falar da diversidade do povo. Agora ele está tratando da unidade da igreja. Nós somos um, e esse é o ponto de Paulo. Há um só corpo. A igreja é conhecida por ser assim: nós somos o corpo de Cristo. A plenitude dele, que em todas as coisas são preenchidas. Veja, Paulo escrevendo na carta aos Efésios, só voltando um pouco no capítulo 1 comigo mais uma vez, verso 22 e 24, Paulo diz assim do capítulo 1: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual, então a igreja é o seu corpo, a plenitude daquilo que a tudo enche em todas as coisas. A plenitude que a tudo enche é em todas as coisas. A relação é clara, irmãos. Os crentes estão unidos um ao outro muito claramente. Nós estamos unidos porque pertencemos ao mesmo corpo.
nós temos o mesmo Senhor e, consequentemente, pertencemos à mesma igreja. Entenda, a igreja, não necessariamente a igreja local, mas a igreja do Senhor no sentido amplo também. Mas particularmente na carta de Paulo aos Efésios, ele está lidando com a discussão entre judeus e gentios. Há somente um corpo e um espírito, um espírito. Essa palavra espírito, não é, na nossa Bíblia, ela está com letra, olhando no verso 4, 5, né? Desculpa, no 4, há somente um corpo e um espírito. Na nossa Bíblia, espírito está com letra maiúscula e é a melhor tradução mesmo. Algumas Bíblias colocam o espírito aí com letra minúscula, como se fosse há um só corpo, e é interessante, há um só corpo e um espírito. Então, é como se fosse, nós tivemos a mesma intenção, as mesmas ideias. Não, um só espírito é o que o texto está afirmando. Há um só corpo, há um só espírito. A vida desse corpo, irmãos, é o fato de que o espírito habita em todos os seus membros. Um espírito. Todos nós somos batizados no mesmo corpo, independente se somos judeus ou gentios, se somos livres ou escravos. No mesmo espírito nós pertencemos ao mesmo corpo. Nós bebemos do mesmo espírito. A Bíblia fala: o Espírito de Deus habita em nós. Não há nenhuma doutrina das Escrituras mais plenamente revelada do que essa, irmãos, de que o Espírito de Deus habita em todos os crentes e que a sua presença é o fundamento último para a unidade do corpo de Cristo. Não há doutrina mais clara e mais óbvia em toda a Escritura do que essa. Esse é o fundamento. Assim como o corpo de um homem, irmãos, ele é unido pela mesma alma, assim o corpo de Cristo é um, porque ele é unido no mesmo Espírito, que habita em todos. Literalmente, todos, lembre-se disso, todos os pecados contra a unidade são pecados contra o Santo Espírito. Todo pecado contra a unidade da igreja é um pecado contra o Santo Espírito. Tentar quebrar aquilo que foi unido é um grave pecado. A nossa relação com Cristo como membros do seu corpo, ela é inviolável. A nossa relação com o Espírito Santo, que é a nossa vida, demanda de nós que nós sejamos irmãos e possamos viver em paz uns com os outros. Uma coisa está diretamente linkada à outra. Vou repetir: a nossa relação com Cristo como membros do seu corpo e a nossa relação com o Santo Espírito, que é a nossa vida, demanda de nós que o nosso amor para com os nossos irmãos seja manifestação da presença do Espírito Santo no nosso meio. É demandado unidade. Enquanto houver crentes em Cristo Jesus, há um só corpo e um só Espírito, porque eles têm o que? A mesma esperança, diz o texto sagrado. Há somente um corpo e um Espírito, como também foram chamados numa só esperança da vossa vocação. A unidade dessa esperança é outra evidência, irmãos, e o elemento da comunhão dos santos. A habitação do Espírito em nós faz com que seja levantado aspirações na nossa alma, antecipações da herança eterna. Veja, uma vez que o Espírito habita todos nós, dentro dos crentes, há uma antecipação da glória futura. Nós somos chamados para isso.
Nós somos chamados para isso. Preste atenção nesse detalhe, irmãos. Não há razão para nos apartarmos desse sentido aqui. Não há razão, esse é o princípio. Porque o objeto é exatamente o mesmo. E a expectativa é exatamente a mesma. Esperança da nossa vocação é a esperança na qual flui da nossa vocação, do nosso chamado. Nós somos chamados pelo Espírito, e quando o Espírito habita em nós, surge então o desejo natural pelas coisas eternas. Porque, segundo Paulo, escrevendo aos Efésios no capítulo 1, nós somos chamados para a herança dos santos. Há uma herança que nós aguardamos. Há a esperança de obter aquilo que nós somos convidados a receber. Segundo, a natureza desse chamado, ela torna produtivo para a esperança. Ela assegura ao crente o interesse nas bênçãos da redenção. Você imagina, irmãos, uma gota de água faz com que um viajante sedento espere pelas águas caudalosas que devem chegar. Uma gota de água num viajante sedento coloca na alma dele a esperança pelo rio que não cessa. Assim, o primeiro fruto do Espírito faz com que eu anseie por coisas gloriosas. Eu vou em busca de coisas maiores. O que me foi concedido me faz esperar na herança futura. A santificação que eu já recebi agora me faz ansiar pelo dia que eu nunca mais pecarei. O conforto do Espírito que eu recebo no sofrimento me faz aguardar o dia em que não haverá lágrimas nos meus olhos. A esperança é real, porque o Espírito habita na igreja. O outro fundamento que Paulo estabelece para a unidade da igreja, irmãos, é o verso seguinte, ele diz, ora, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Nós somos membros, veja, há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso dono, é o nosso soberano absoluto. Então a nossa razão está sujeita ao seu ensino, a nossa consciência está sujeita aos seus mandamentos, o nosso coração e vida, irmãos, sujeitas ao seu controle. Nós somos seus servos. E é nisso que consiste a nossa liberdade. Nós já não seguimos o mundo, nós já não seguimos Satanás, nós já não seguimos a carne, nós agora somos do Senhor, é o que o texto diz. Há um só Senhor, é Ele que governa a nossa vida. E é por isso, irmãos, que esse senhorio sobre nós pertence a Cristo, não meramente como Deus, mas como Logos, isto é, como aquele que nos redime. Nós somos seus porque Ele nos comprou com o seu próprio sangue. Nós somos seus não porque eu me entendo seu, é porque eu fui comprado pelo sangue dele, como ele diz no capítulo 1 também. Essa é a natureza, esses são os fundamentos da soberania de Cristo. E é nisso que os povos estão unidos. Há um único Senhor, é a Ele que nós servimos. E o texto diz, irmãos, uma só fé, nós cremos nele, um só batismo. Nós recebemos o batismo que foi ordenado por Ele. Nós pertencemos ao corpo de Cristo, literalmente. Esse é o fundamento da nossa unidade. Mas em último lugar, no verso 6, irmãos, ele declara a seguinte expressão, veja bem comigo mais uma vez, por favor. Ele descreve assim:
há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E está em todos. Há um só Deus e Pai de todos. O único Deus e Pai que está sobre todos. A igreja é una, irmãos, porque ela foi pervadida por um Espírito e porque ela é governada e possuída por um Senhor. É una porque ela tem um Deus e Pai, um ser glorioso que sustém todas as coisas. Esse Deus não está apenas sobre nós, mas Ele está em nós. Preste atenção na linguagem bíblica, irmãos. Há um Espírito, há um Senhor e há um Deus e Pai. A unidade da igreja é encontrada nessa doutrina. É aqui que a igreja é una. É porque existe, irmãos, para nós, um Deus e Pai, um Senhor e um Espírito. Essa é a união mística gloriosa. Não é uma mera união de opinião. Não é uma união de sentimentos. Eu sinto assim. Mas é algo sobrenatural que surge de um princípio de vida comum. É a vida na nossa alma. A união da igreja não é apenas a união com Cristo, mas é a união com Deus triuno. A união da igreja é a união com Deus triuno. A Escritura diz que o Espírito habita nos crentes, que Cristo habita neles e que Deus habita neles. A Bíblia fala que eles, o Pai, o Filho e o Espírito, o único e verdadeiro Deus, habita em nós. Portanto, irmãos, o nosso Senhor ora por seu povo dizendo que eles possam ser um, como tu, ó Pai, é em mim e eu em ti. E eles possam ser um em nós. Jesus ora lá em João 17, 21. Ora, Senhor, que eles sejam assim, que eles possam ser um como eu e tu. Veja a lógica da revelação. Eles vão ser um, como eu e o Pai somos um. No sentido claro, é por causa da Trindade que há unidade no corpo de Cristo. É aqui que repousa toda a glória. Ser cheio de Deus, ser pervadido por sua presença, ser controlado por Ele, é alcançar o ápice de toda excelência criada, de toda bênção e de toda glória. Nós pertencemos ao único e verdadeiro Deus, o Deus triuno. Não se atreva a quebrar a unidade da igreja. Não se atreva a tentar dividir os membros da igreja. Não se atreva a criar grupos e facções no meio da igreja, porque é contra o Deus triuno que você se levantou, e é Ele que vai lidar com você.
é Ele que vai lidar com você. Mas ao mesmo tempo, como é bom saber que nós precisamos nos esforçar para viver em unidade. E nós temos o socorro daquele que é um e subsiste em 3 pessoas no seu ser. É dele que vem o socorro para que nós vivamos em unidade. Então ore ao Pai, Senhor de todos. Melhor, ore ao Pai, como diz o texto, Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos, está em todos. Ore ao Pai, ore em nome de Jesus, o Senhor, com a única fé, e ore com o auxílio do Espírito, que fez o corpo e a igreja. O pai tem filhos, o filho tem uma esposa, o Espírito, uma igreja. São exatamente os mesmos. Exatamente os mesmos. Amemo-nos uns aos outros, encorajemo-nos uns aos outros, exortemo-nos uns aos outros, lutemos pela paz no nosso meio, porque assim nós glorificaremos ao Deus único, vivo e verdadeiro, ao Deus triuno. Vamos curvar nossa cabeça e orar ao Senhor. Ah, Senhor nosso, Senhor de toda a misericórdia e bondade, opera a Tua graça no nosso meio. Restaura os vínculos que foram quebrados no meio da igreja. Santifica o Teu povo, para que no conhecimento da Tua obra e do Teu ser, possamos amar uns aos outros, sermos mansos, humildes, longânimos, suportando-nos uns aos outros em amor. Ó Deus, ajuda-nos. É o que nós clamamos. E como é bom saber que Tu ouves, que Tu tens poder para fazer e que o Senhor deseja fazer. Opera no nosso meio, em nome de Jesus. Amém.